Namastê, nosso encontro novamente. Então, não cheguei a perguntar para vocês, mas eu achei que depois dos nossos 6 venenos, que são as emoções básicas, a raiva, a cobiça, o orgulho, a ignorância, a dúvida, o ciúme ou inveja, seria bem apropriado nós entrarmos nas 6 perfeições. Então, semana passada nós estivemos na generosidade e foi bem bonito, pelo menos eu estive focada, na generosidade, de dar uma olhadinha no outro, como praticar, porque as 6 perfeições são virtudes que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada espiritual. Eu acredito bastante nisso. Eu acredito que até mesmo a precipitação e a abundância é algo que ao longo da caminhada, se eu limpei, se eu me abri, isso nos é devolvido. Somos filhos de Deus e como filhos de Deus, tudo nos será trazido se nós não tivermos padrões distorcidos como os 6 venenos. Então, hoje, nós vamos olhar para a ética ou moralidade. Então, essa próxima semana, a semana que estamos quase concluindo esse período do calendário cósmico, então nós estaremos dentro da ética e moralidade. Então, nosso Brasil sofre com essa grande distorção. Nós fomos vítimas, iniciou-se essa terra com o descobrimento do Brasil, trazendo grandes saqueadores, e nós fomos os nossos índios, os nossos ancestrais, aqueles que estavam aqui na terra chamada Brasil, que na verdade teve um outro nome antes, Santa Cruz, bastante saqueados. E hoje está no nosso DNA essa distorção. Alguns se acomodam na polaridade de continuar sendo saqueados e outros vão para a polaridade de eu tiro sempre o melhor para mim. Por que a professora está falando isso quando nós vamos trabalhar essa semana ética? Para vocês entenderem a importância dessa segunda perfeição. Eu fiz até um texto um pouquinho maiorzinho, porque eu sinto que a grande distorção do brasileiro é esta. A gente transita de uma balança para outra. Uma hora eu entro no me deixar ser roubada, me deixar ser saqueada, me deixar fragilizada com essa falta de ética, mas assim que houver uma oportunidade, eu quero levar vantagem. E aí eu entro para o outro lado da balança. Aquele que está sempre egoístamente olhando para si mesmo e querendo o seu melhor, e dane-se o resto. Lembrando que somos todos um. E para equilibrar e qualificar essa energia,
é preciso estar muito consciente dela. Ética é o conjunto de princípios que geram uma conduta altruísta. Professor, o que é conduta altruísta? Continuar lendo que vocês vão compreender. Uma conduta altruísta, a pessoa se doa ao próximo sem esperar nada em troca. Então, a lei do Gerson não dá aqui para uma ética com altruísmo. Ela naturalmente ajuda quem está à sua volta sem querer recompensas e não se queixa do serviço prestado. Até mesmo a maioria dos pais ajuda os seus filhos a chegarem a ser alguém para que na minha velhice vocês tenham que fazer isto e isso para mim, para pagar a minha conta. Isso não é ético e isso não é altruísmo. O altruísmo eu levo alguma coisa ou eu ajudo alguém sem me vangloriar, sem querer que o outro me recompense, sem mandar de forma subliminar a conta daquilo que eu fiz, porque afinal de contas eu fui tão boazinha. Eu te dei atenção, eu te disse tal coisa, eu te cuidei, eu paguei os estudos para você e agora está aqui a minha conta. E a conta é imensa, ok? Isso está longe da ética altruísta. O altruísmo é aquele que eu olho aonde quer que tenha alguém necessitando e imediatamente eu vou lá auxiliar. A pessoa não me pediu nada. E eu fui auxiliar porque eu sinto que eu posso ser útil com a minha experiência, com o que eu já fiz. Mas não precisa nem dizer obrigado, porque eu fiz tão de coração que eu não quero um agradecimento. É muito engraçado, porque eu não gosto muito quando as pessoas começam a me agradecer muito. Eu fico até constrangida, porque eu faço o meu melhor. Então, a gente está preparando as coisas do Réveillon Cósmico com cuidado, com carinho, da melhor forma possível, porque é um respeito ético que eu tenho com aqueles que aqui vêm. Então não é porque não é um trabalho de formação que eu vou deixar uma coisa mal feita. Não, vou fazer tudo de novo, tudo perfeito, tudo bem preparado, com todo amor. Isso é a ética, tá? Mas se eu faço algo astutamente porque eu vou levar uma vantagem, perdeu. Não tem ética, não tem altruísmo, não tem nada. Mas se eu abro o meu coração e ofereço o meu melhor, de alguma forma, sempre digo para vocês que isso me acontece muito, sempre o universo me retribui, porque eu não quero nada. Agora, se eu quero que Deus veja que eu estou bem bonzinho, eu me ferro. Porque então eu estou querendo comprar Deus. Quando a gente paga aquele dízimo para a igreja, eu estou querendo comprar Deus. Eu estou querendo comprar o meu ingresso no céu, que o seja, né? Se você é católico. Então, tem que prestar muito atenção na sua escolha. Eu vou continuar lendo aqui, ó.
Ética é o hábito, comportamento e o modo de ser de um indivíduo. Então, ética é o comportamento e o modo de ser. Se eu sou alguém que sempre, mesmo contando uma história, estou querendo levar a melhor, a minha ética está distorcida. Tem um egoísmo. E se tem um egoísmo, perdeu todos os méritos. Então, aqueles que caminham, que fazem um verdadeiro caminho embasado nos princípios, isso são os princípios do budismo, né? Você vai adquirindo isso naturalmente. E depois você faz e nem sabe por que fez. Por quê? É ético, ele já se instalou. Eu não preciso mais fazer um movimento para que todos me vejam que eu sou ético, que eu dou, que eu ajudo, que eu faço alguma coisa. Uma coisa bastante importante para a gente olhar essa semana é o seguinte: sempre que eu vou vender alguma coisa, por exemplo, meu carro. Vou vender o carro porque preciso trocar de carro. Moramos na fazenda, a fazenda precisa ter carros saudáveis. O meu está saudável, eu não vou vender já não. Mas é um exemplo. Eu arrumo tudo que está estragado e que eu, por falta de tempo, não tive condições ainda de me dedicar para arrumar. Porque eu jamais entrego algo que tenha falhas. Se eu acho, e já me aconteceu isso, que o meu carro não está numas condições excelentes, eu vendo, mesmo que seja por um preço melhor, para uma concessionária que tem mecânicos, oficina para arrumar aquilo que por algum motivo eu não tive tempo e para que eles deem suporte para a pessoa que vai comprar o carro. Não tem importância se é menos R$1.000, menos... Porque o universo vai me trazer de volta, porque tem uma honestidade nisso. Eu estou tentando vender minha casa, mas então eu não quero que o futuro comprador fique na minha casa. Eu não quero que ele veja, ele tem que ser rápido. Então eu não estou passando uma coisa lícita. Você está percebendo? A gente tem bastante, seria muito mais fácil nós pedirmos que as pessoas pagassem no site o curso todo. Mas a gente deixa ela dar só a entrada, porque pode ser que algo tenha acontecido e ela não consiga ver. Aí existe um contrato lá que diz: se você se inscreveu e você na última semana resolve que não quer vir, você perde a inscrição. A gente está sempre ajustando com essas pessoas para poder botar outra pessoa no lugar e pegar o dinheiro daquela outra pessoa de inscrição e passar para a próxima. Mas está lá escrito que você vai perder. E mesmo assim, a gente consegue ajustar isso para que a pessoa não se sinta lesado e que você possa fazer uma boa ação para aqueles que estão na fila de espera e para o que não pôde vir, não perca a inscrição. A gente não consegue mais deixar para que ele venha numa outra vez, porque tem gente que chega a trocar 5 vezes. Aí é importante isso. Aí assim, você também não seja tão altruísta a ponto de deixar
que uma desorganização se instale na sua vida. Ah, mas hoje eu não tenho dinheiro. Meu pai tinha uma firma de construção de caçambas, aquelas que põem areia, ele já faleceu há tempo, que levanta, basculante e tal, e ele fazia aquela parte do caminhão. E ele mesmo chegava em casa e ele me contava, porque ele era muito meu amigo. Ele dizia assim: minha filha, tem um cara lá que já matou 3 vezes a mãe dele. Porque ele chega e aí o caminhão estraga e ele traz para eu consertar. E aí ele me conta que ele tá muito difícil, que que a mãe dele morreu. Aí eu fico pensando, mas isso na dívida anterior também a mãe dele tinha morrido. E ele disse que morreu naquela semana. Então foram 3 vezes que o mesmo cidadão contou a mesma mentira e o meu pai, porque ele era de uma bondade imensa, ele deixava. Então, para que você não se sinta ressentido e magoado, você tem que fazer escolhas, mas também tem que aprender a botar limite. Porque se eu sou muito bom, muito gentil e eu estou sempre dentro da ética, ajudando todo mundo, vai chegar um momento que eu acabo ficando ressentido e magoado. E aí eu volto para os venenos. Então, eu quero que vocês aprendam a ética, escolha agir com gentileza. Ser ético é ter consciência de suas escolhas. E também a escolha do meu pai, ele sabia que estava em excesso, que ele não podia fazer isso. Então, ele vinha me contar, porque naquela época eu já era um pouco metida a dar conselhos e eu dizia assim: pai, tudo bem que a primeira vez tu possa acreditar, mas você aceitar a mesma desculpa de um cara que só tem uma mãe te dizendo que 3 vezes a mãe dele morreu naquela semana, isso também não é certo. Isso é você fazer com que alimente nele o mau caráter. Porque talvez você pudesse ajudar muito mais ele se você dissesse: ô cara, na outra vez que eu te arrumei há 2 meses atrás, tua mãe tinha morrido. E agora tu vem me dizer a mesma história, pelo menos conta que outra pessoa. Porque é importante a gente cortar o outro lado. Então, ética, prestando atenção nas suas escolhas, olhando para o outro, olhando se aquilo que você vai fazer, escolher fazer, é bom só para você ou é bom para muitos seres. O budismo trabalha muito com isso, tanto que eles fazem uma meditação profunda e depois eles dizem: oferecemos essa prática em benefício de todos os seres. Ele nunca fez nenhuma prática para só o benefício próprio. Se eu tenho essa integridade, essa ética, e eu trabalho pensando no próximo, eu vou estar ajudando todos os seres. E todos os seres estarão se beneficiando. E eu também, porque eu também sou todos os seres. Então, quando a professora disponibiliza os exercícios, as meditações, todos os trabalhos, não é só para que eu receba de vocês, é porque eu quero ajudar. Então, aquilo é feito com
todo cuidado, toda a ética. Eu dou alguns trabalhos para ver se as pessoas mais leigas vão conseguir entender aquilo que eu estou intuindo de montar. Enfermidades severas é isso. Eu parei toda a minha vida para montar aquele trabalho, para que as pessoas pudessem usufruir com uma qualidade daquele serviço. E tem todos os detalhes. O universo vai trazer o monetário para mim? Vai. Não é caro, é menos que qualquer consulta indo para o médico e ajuda pra caramba. Então, se eu pensar que eu vou montar alguma coisa para vender adoidado e ficar rica, a grande chance que tem, se você está no caminho espiritual, isso não acontecer. Porque não está relacionado com somos todos um. Com se isso vai beneficiar muitas pessoas, o universo vai me trazer de volta, ou em forma de remuneração de dinheiro, ou em forma de bons presságios, ou em forma de bênçãos, não importa. O universo traz de volta para você. Então, nós temos que trazer de volta para nós essa ética altruísta. Eu dou sem saber a quem e sem esperar qualquer retorno. E no primeira situação difícil, eu não atiro na cara de Deus, dizendo, eu fui muito bonzinho, você não está vendo que eu trabalho um monte. Poxa vida, não podia ter me ajudado? Porque eu não sei o que é. Talvez aquilo que o meu ego queira que dê certo não é para dar. Falando nisso, meu neto está aí, ó, não conseguiu embarcar ainda, mas vai embarcar, vai dar tudo certo. Ele ia para Portugal, para poder entrar na França como cidadão português, mas como ele é brasileiro saindo do Brasil e a conexão do voo dele era para a Alemanha não deixou entrar. O brasileiro, neste momento, é totalmente excluído do mundo. E ele precisa ir para Portugal para receber a identidade dele, porque ele já tem a certidão, foi legalizada, graças a Deus. Então, quando ele não conseguiu embarcar, eu fui até Florianópolis, só cheguei à noite para ver ele embarcar às 7 horas da manhã e estar lá com ele, abraçando ele e tal, que eu já postei para vocês. E quando ele chegou em São Paulo, ele não conseguiu. Eu fiquei demolida, assim. Eu já tinha sonhado com um santinho que eu rezava muito quando era bem nova, que se chama Padre Hells, que é do Rio Grande do Sul, e ele é um padre, foi um padre que fez muitos milagres. Então eu fazia aquela oração sem fim para ele, uma novena. E eu sonhei com a mesma imagem do santo e do meu santinho, que eu tinha mesmo amassadinho num cantinho, assim, meio cortadinho. E eu falei, nossa, o que será que vai acontecer que eu vou precisar novena? Logo em seguida eu já soube que ele não tinha embarcado. Aí peguei, fui lá, Padre Hells, no Senhor Google, que tem tudo, e comecei a fazer a novena antiga, Bessa. Acho que eu tinha 15, 16 anos, eu levei aquele santinho para passar no vestibular, e assim já era uma rezadeira daquelas, né? Então, estou aqui a serviço, como ele estava a serviço, porque aquela oração
ela tem um louvor e pedindo que você chegue ao patamar de estar a serviço como ele. Então, é uma coisa bem séria também você fazer uma oração sem prestar atenção no que aquela oração de São Francisco que eu rezei muito também é uma oração de devoção. Então, preste atenção nas orações que você reza, tá bom? Bom, enfim, não mande a conta para Deus, não mande a conta para o seu filho, não mande a conta para quem quer que você resolveu dedicar o seu serviço, porque todo o mérito vai embora. Então, escolher agir com gentileza, respeitar os outros, pensar antes de agir. Esse pensar antes de agir é aquele estopim curto. Você vê que alguém está precisando, mas você invade com o seu campo de salvador querendo salvar. Esse também não tem mérito, ok? Você tem que entrar com gentileza, respeitando a situação do outro e perguntando se ele precisa ajuda. Porque às vezes a pessoa está entrando num buraco emocional e você quer arrancar ele de lá. Mas aquele buraco emocional vai ajudar ele a liberar um emaranhado enorme. Então você, com ética e altruísmo, oferece, mas não entra no Salvador, porque o Salvador, ele manda a conta depois, porque afinal de contas eu te salvei, porque ainda não está alinhado. Para existir um Salvador, é necessário que exista alguém mau. Se eu estou na síndrome do Salvador, eu estarei sempre atraindo pessoas para eu salvar. Isso é muito triste. É parecido com aquilo que a professora falou, que vocês dizem assim, eu digo, tá esgotado o curso. Ah, me bota aí na lista porque alguém vai desistir. Quer dizer, eu estou desejando mal para o outro. Eu estou pensando só em mim, que quero ir naquele trabalho. Então, quando você entra na ética e compreende como é isso, e que cada escolha é uma etapa na sua vida, você também respeita o outro no processo dele. Dá a mão para ele. Fala para ele, olha, eu tenho aqui o resto, que você quer uma gotinha, vai te ajudar? Não, não quero nada disso. Tá ótimo. Então, se você precisar, eu estou à disposição. E já nesse toque eu posso expandir o meu coração e mandar amor para aquela pessoa. Ela está precisando, mas ela rejeita porque ela precisa entrar naquele buraco dela. E o universo está proporcionando isso para ela. Porque a maioria da humanidade vive numa fantasia. Não entra em contato verdadeiro, não está inteiro em nada, não sabe, se estiver chorando já começa a cantar, que é para não entrar coisa nenhuma. Então, se tem alguma coisa que eu ajude, eu posso escutar você se for bom para você. Não, não quero nada. Pronto, não quero nada. Então, fique sabendo que eu estou disponível. E deixa. De longe você pode jogar um pouquinho de amor. Porque essa conexão de ética e generosidade que você fez já proporcionou um fiozinho que vai ajudar a pessoa a querer ajuda. Se ela quer ajuda, você pode ajudar. Se ela não quer ajuda, de longe você olha, mas deixa ela passar pelo processo.
Tem muitas pessoas passando por processos bem profundos nesses momentos. Então, tem essa gentileza e esse cuidado e essa amorosidade, essa ética altruísta, e ofereça seus serviços com cuidado, sem virar salvador, porque é um fio pequeno esse, ok? O budismo não salva ninguém, ele oferece os méritos daquilo que foi gerado por ele. Cantamos 1 hora de mantra, aqueles mantras criaram uma egrégora, então eu ofereço em benefício daqueles que sofrem. Porque como eu não estou dentro da matriz do sofrimento, eu consigo emanar algo positivo. E aí eu ofereço. Às vezes é muito mais proveitoso do que você começar a passar a mão na cabeça de alguém que está num grande sofrimento e você não suporta vê-lo sofrendo. Algumas pessoas só crescem no sofrimento. Tem outras que já são mais espertas, elas não precisam mais de tanto sofrimento, ok? Ética é escolher o altruísmo deixando o egoísmo. Olhar o outro em vez de olhar a si mesmo. Ética deve ser trilhada ao longo do caminho evolutivo. Até mesmo a ética. Então, você não pode querer que um jovem, um adolescente tenha uma postura e uma ética, tem muitos que têm, porque eles ainda não amadureceram. Agora, você vê uns marmanjos velhos não tendo ética nenhuma, sendo de um egoísmo brutal, e está assustador esta virtude, esta perfeição, como o budismo fala, principalmente para os brasileiros. Eu não sei da política dos outros, eu não sei dos procedimentos de outros países. Eu penso que se eu nasci no Brasil, por algum motivo eu estou aqui e eu vou fazer pelos brasileiros. Não tenho nenhuma intenção de sair salvando o mundo todo. Se eu estiver centrado, equilibrado, o máximo que eu puder dentro do meu processo de evolução e ajudar aqueles que estão ao meu redor, que seria a minha família, os meus amigos, os meus alunos, eu posso estender o meu olhar para a pátria em que eu nasci. Então, como eu nasci no Brasil, eu sinto que se a minha alma me colocou aqui, é porque é aqui que eu tenho que estar e procurar não entrar no padrão distorcido dessa pátria. E eu compreendo bastante que todo o nosso grande desafio como brasileiro está nessa ética, palavrinha bonita. Vamos cuidar, porque a gente justifica bastante também em relação a sonegar impostos, a desviar dinheiros, porque o governo cobra muito, porque o governo, ele cobra, ele rouba. Mas eu estou pedindo para você olhar para você. Eu não tenho nenhum político olhando isso que eu estou falando. Eu estou pedindo a partir do meu coração para o seu coração. Veja se você realmente está agindo corretamente. Eu venho
num crescimento em relação a organizar, pagar impostos justos da melhor forma possível, sem ter distorções, mas sem me sentir lesada também. Então, vou trocar toda a minha contabilidade para conseguir que uma firma contábil com mais experiência dentro desse processo online, de como tirar notas, tenho coparticipação nos grupos. Então, é bonito que quando a gente começou a falar disso, a história começou, eu comecei a perceber que existiam coisas que não estavam ainda alinhadas. E a gente vai arrumar tudo. A nossa loja a gente só vai abrir no final de julho mesmo. A minha funcionária, a Janete, que me ajuda no empacotamento e na distribuição de tudo, ela ainda está viajando, mas nesse parar com a loja, eu consegui ver que existe muita coisa que ainda não está alinhado. Que eu pago um imposto em cima do preço que o correio cobra no meu site. Então, o meu floral custa R$40 e o correio custa 60 e eu pago R$100 de imposto. Sobre os R$100 o imposto. Acabei de descobrir, briguei bastante aqui tentando achar e não precisa. A mesma coisa dos cursos online. É bonito que quando você entra com essa palavra ética, ela vai te mostrando onde é que não está correto e você vai conseguindo organizar. E se você ganha bastante, e se você paga bastante imposto, é porque você ganha bastante. Pessoas bem humildes, bem pobres, elas não pagam bastante imposto, porque elas não ganham. Então, honre também isso que você faz. Se estiver alinhado de forma certa, você não precisa dar o jeitinho brasileiro. Não precisa sonegar. Por quê? Você começa nessa distorção e daqui a pouco você desalinha com a fonte. A fonte é muito próspera. Então, nós temos uma semana de ética altruísta, onde você vai se dedicar ao outro, se o outro permitir, de forma amorosa, generosa, tendo consciência das suas escolhas, porque se eu escolho primeiro pensar em mim e primeiro só eu levar vantagem, o universo não entende essa linguagem. Se eu me abro de coração aberto, tudo que eu precisar vai vir. Dinheiro, namorado, trabalho, alunos novos, tudo. Porque tem um pulsar de amor. Deixo com vocês aqui essa semana, vamos estar juntos. Acho que vai dar tempo ainda no próximo domingo. A gente vai ter aí Nós vamos estar bem no meio do conclusão de ciclo, né? O novo ano cósmico segundo o alinhamento cósmico do calendário, o calendário cósmico, que é o calendário que os maias usavam. A professora vai ver se disponibiliza um exercício para vocês fazerem. Vou disponibilizar sim, porque eu vou estar na ética, então eu vou achar uma coisa para vocês fazerem, pelo menos, que é o selo semente, que é o florescimento. Se essas virtudes a gente consegue entrar dentro delas,
realmente e praticar isso, tudo na nossa vida floresce. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Gratidão profunda por estarem sempre comigo. Namastê.